Renovo o meu boa noite a todos. Agradeço a Marina pelos votos de assistência espiritual. E hoje nós vamos falar sobre casamento e harmonia. Se bem que casar não é tão difícil, né? O difícil é manter a harmonia no casamento. E diferentemente de alguns países onde as famílias se comprometem umas com as outras na aliança futura dos seus filhos, ou até pela tradição de alguns povos, né, que juntam os seus descendentes para ter um poder maior na nação, e outros até pela tradição daquele povo, os casamentos são combinados. No Brasil, felizmente, não são nossos pais que escolhem os nossos parceiros. Somos nós mesmos que temos a liberdade de decidir com quem vamos nos unir. Pelo menos em via de regra, é assim que acontece, né? É claro que tem as exceções. E algumas vezes a nossa família até tenta interferir em nossa escolha. E aí é pior ainda, né? Porque se a mãe diz, minha filha, esse rapaz não serve para você, aí danou-se. Porque é aí que ela casa mesmo, né? O fato é que entre 7 milhões de opções, nós escolhemos uma determinada pessoa para fazermos a aliança. Juntamos as nossas escovas de dentes e partilhamos para vivermos juntos o resto das nossas vidas. Sim, quando nós tomamos essa decisão de nos unirmos a outra pessoa, nós temos a convicção de que no nosso caso é felizes para sempre. Mas, porém, contudo, todavia, nem sempre é assim que as coisas acontecem. É claro que existem casais que conseguem ter uma relação harmoniosa e duradoura e vivem juntos por 40, 50, 60 anos. E é uma relação de uma relativa tranquilidade, né? De uma razoável harmonia. Existe, é verdade. Mas existe também uma quantidade bastante grande de pessoas que depois de algum tempo, e às vezes pouquíssimo tempo, de estarem juntos, estão se lamentando, né? Meu Deus do céu, onde é que eu estava com a cabeça? Em 7 milhões de pessoas eu fui escolher justamente isso. E esse é um questionamento muito comum em muitos casais. E ainda tem aquelas pessoas que dizem assim: aprendi muito com meu pai e com a minha mãe. Posso cometer todos os erros, menos o que eles cometeram. Eu não vou fazer como minha mãe, abandonar a profissão para ficar cuidando de filho. Casa, passa um tempo e lá está a filha, abandonando a profissão para cuidar do seu filho. A moça diz assim: meu marido, não quero totalmente diferente do meu pai. Não quero jamais um homem como meu pai. Escolhe entre os 7 milhões de opções, casa, passa um tempo, ela dá conta de que o marido é fotocópia do pai dela. Age muito parecido com o pai. Por que isso acontece? E ninguém quer casar para ser infeliz, para pagar pecado, né? Não. Eu vou me casar porque quero sofrer ao lado dessa pessoa, pagar todos os meus pecados. Quero sofrer miseravelmente nas mãos dele. Não, ninguém casa com essa intenção.
Todos nós, quando resolvemos nos casar, quando resolvemos fazer uma aliança, nós temos a convicção que estamos fazendo a melhor das escolhas. E de que pode ser que tenha muitos casamentos que não deu certo, mas o meu, com certeza, tem tudo para dar certo. Tem tudo para a gente viver feliz o resto das nossas vidas. E por que costuma dar tão errado? O que é que o Espiritismo nos conta a esse respeito? A doutrina espírita diz que a escolha dos nossos parceiros tem basicamente duas grandes raízes. Elas decorrem do presente, da atual existência, ou elas ocorrem devido ao nosso passado. Elas têm origem em existências anteriores. As uniões decorrentes da atual existência são chamados de casamentos acidentais. Porque, diferentemente daquilo que muitas pessoas acreditam, nós não nascemos com um destino selado. E que, independentemente do nosso querer, nós vamos nos unir com alguém que está marcado para nós. Não, não é bem assim que as coisas acontecem. Em muitos casos, as pessoas se conhecem nessa encarnação. Elas não possuem nenhum vínculo do passado. Nunca estiveram juntos anteriormente. Elas não têm nenhum comprometimento. Mesmo assim, elas se sentem atraídas uma pela outra. Algo na aparência do outro chama atenção. A beleza, o corpo, o cabelo, a forma que se veste, as tatuagens na pele, são compatibilidade de gostos que muitas vezes faz com que as pessoas se aproximem. Os dois gostam do mesmo tipo de música, frequentam os mesmos lugares, às vezes, de um com o outro. Se aproximam e se unem. Isso é plenamente possível. São os casamentos acidentais. Mesmo essa união não estando no planejamento reencarnatório de ambos e não possuindo os dois vínculos anteriores, no uso do livre-arbítrio de cada um, eles se escolhem. É a energia semelhante do hoje que os atrai e os une. A outra raiz é a que está ligada ao nosso passado. Esses são os casos que escolhemos as pessoas a partir de experiências do ontem. Já conhecíamos a criatura de outras existências. O passado é um negócio danado, porque ele deixa marcas profundas em nosso ser. São marcas e são energias que funcionam como ímãs que atraem um ao outro. E dizem os espíritos que nessas condições relacionadas ao passado, existem 3 condições de união, que normalmente fazem parte do nosso planejamento reencarnatório. O primeiro tipo que os espíritos se referem é a união provacional ou expiatória. Nesse caso, as pessoas se reencontram porque no passado elas foram almas bastante difíceis. Criaram vínculos de sentimentos que os mantêm ligados. Daquele modelo, entre tapas e beijos. A gente se ama, mas a gente não se suporta. Porque eles vivem num conflito de ter ao lado uma pessoa que não completa tudo aquilo que ele sonha em ter no seu parceiro. Às vezes, os dois são muito ciumentos. Um tem um ciúme doentio do outro. E a relação se torna extremamente difícil.
a vida dos dois vira um inferno. Eles se vigiam, se fiscalizam, exigem a senha do e-mail, do celular, do Facebook, para vigiar o que o outro recebe, o que o outro envia. Enfim, eles não têm paz. E nessa, eles acabam se agredindo e o resultado são experiências conjugais sofríveis. Não porque eles não se gostem. Não. Eles até se gostam, mas não conseguem manter uma harmonia no casamento. Por quê? O outro tem defeito. E para ficar perto da banda boa do outro, né? Tem que acertar a banda ruim também. E a banda ruim do outro, às vezes, nos incomoda demais. Esquecemos que todos nós somos uma mescla de sombra e de luz. Conviver com a parte boa do outro é bom, mas todos temos uma parte difícil. Aí, quando vem o filé, vem a ponta do osso junto. Resultado: relações difíceis, relações desgastantes, são as relações provacionais ou casamentos expiatórios, porque são relações marcadas por um sofrimento danado, de muita insegurança, de instabilidade, mas eles não são assim tão infelizes como a gente pode pensar. Porque se a mãe diz para a filha: minha filha, esse seu marido não tem jeito, minha filha, larga desse homem. Ela diz: é verdade, mamãe, esse homem não me merece. E larga. Passa um tempo, ela diz: aí, mamãe, já tem 1 mês, 3 dias e 5 horas que eu larguei do fulano e ainda não estou sentindo falta dele. Imagina bem. Imagine se tivesse. Os casamentos provacionais, eles têm essa característica. Então, quando essas pessoas se reencontram nessa encarnação, se elas não tiverem feito uma caminhada, uma mudança de comportamento, um amadurecimento, elas terão uma união muito parecida com a união anterior. Porque nós temos uma tendência danada de repetir os erros pretéritos. Se não tivermos um propósito firme de nos melhorarmos. O segundo tipo de união que nós vamos conhecer são os casamentos sacrificiais. E nesses casamentos, são os casamentos nos quais encontramos um espírito de uma determinada condição espiritual que, em socorro daquele que ficou na retaguarda, se dispõe a estar ao lado dele na tentativa de transformar o outro através do seu amor. Que lindo, né? A gente lembra do livro, né, há 2000 anos, que como que é o nome dela? Lívia. No Renúncia. A Lívia tem oportunidade de ir para um plano superior, mas ela diz: não, eu vou ficar para auxiliar meu amado na próxima encarnação. Então, é um que apronta e o outro que junta. Por exemplo, o marido acorda cedo, dá banho nas crianças, troca as crianças, bota o café na mesa, alimenta as crianças, está saindo de casa para levar as crianças na escola, lá está chegando a mulher, bêbada, suja. Ele, coitadinho, tem uma máquina de costura que ele usa para fazer consertos de roupa para manter o lar. Ela, o dinheiro dela não entra em casa.
é só para farra. E o pobrezinho, coitado, ele fica cuidando, faz almoço, prepara tudo, e ela sempre de mau humor, sempre brigando com ele. Esse é outro tipo de casamento. Alguém já viu? Não, eu também nunca vi. O que acontece muito é o contrário, né? É a mulher, muitas vezes, que nesse processo de socorro, de investimento na capacidade de garantir a transformação do seu parceiro. Existe um magnetismo que atrai aquele homem difícil, problemático. Ela sente algumas vezes que está ligada à história dele e tem uma crença interior de que ela é capaz de, com o amor dela, transformar a vida dele. É muito interessante isso, porque se você vai aos domingos, nos presídios masculinos, tem aquela fila enorme das mulheres para visitar seus parceiros. E você vai no presídio feminino, nem fila tem. Mulher tem essa característica, não é mesmo? Dificilmente você vai encontrar um homem que diz assim: agora eu estou com fulana. Ela anda bebendo, está na droga, mas eu vou conseguir tirar ela dessa vida. Eu vou. Vou sim. Vai nada. Ele vai arrumar outra. Muito mais fácil ver uma mulher dizer que vai fazer isso por um homem. Verdade, gente. Eu sou mulher, mas eu reconheço. Humildemente, é uma coisa de mulher. Os casamentos nessas condições nem sempre são marcados por muitos momentos felizes. São casamentos difíceis. E a gente que está do lado de fora fica se questionando: meu Deus do céu, como essa mulher suporta aquele homem? A gente não consegue entender de onde ela tira forças. Ela tira forças da grandeza espiritual, o amor que faz essas coisas. O amor que promove em nós a capacidade de entendermos o outro e de apostarmos no outro. Porque se ela não tivesse essa grandeza em sua alma, ela não suportaria. E nós vamos ter um outro tipo de união, que são os casamentos afins. Eles são mais difíceis em nossos tempos atuais, mas eles existem. É o encontro que nós falamos de almas. Os laços que unem esses casais são os laços afetivos, os laços de amor. Eles já eram almas conhecidas, talvez de muitas encarnações. Já eram espíritos que possuíam uma razoável identidade de interesses. Então, quando eles se reencontram, eles se reconhecem. Mesmo que um não saiba quem foi o outro, eles se identificam espiritualmente. Daí as pessoas se questionam, né? E o meu casamento? O que será que é meu casamento? Será que o meu casamento é provacional, acidental? Tem uma tabela para descobrir? Tipo aqueles testes, né, que a gente vê no Facebook ou nas revistas, né? A gente vai respondendo as perguntas e no final eles dão o resultado, né? Bom, aqui não é exatamente assim. Mesmo porque não vai adiantar muita coisa a gente saber que tipo é o nosso casamento, a nossa união. Porque quando a gente tenta se enquadrar num tipo determinado, nós temos uma tendência muito grande de colocarmos toda a culpa no outro. Esse é o grave problema das nossas relações. Ou achamos que somos aquela alma elevada, que estamos arrastando o traste para ver se ele melhora, né? Ou o outro continua atrasado e minha paciência ainda não dá para aguentar esse sujeito. Então a gente está sempre se colocando acima do outro. Por isso é tão difícil que as coisas deem certo. Porque nós frequentemente achamos que o outro é o responsável pelas crises,
pelo adoecimento do relacionamento. No atendimento fraterno aqui que a gente faz, aqui na casa, quando a gente atende um casal, normalmente a gente atende separado, a gente atende primeiro um e depois o outro. Então, quando a gente ouve a mulher, ela diz assim pra gente: eu tô com um problema no meu casamento, porque meu marido é muito difícil, ele não facilita as coisas pra gente ter uma harmonia dentro do lar. E a gente orienta, né, tal. Aí depois a gente vai ouvir o marido. Aí o marido diz assim: é uma pena, eu queria ter um lar feliz, mas minha mulher é difícil, ela não facilita as coisas para a gente viver bem dentro de casa. Então, Joana de Ângeles, ela diz que toda história tem 3 versões. A versão que um conta, a versão que o outro conta e a verdade que nenhum conta. Então, quando detectamos que nossa relação conjugal está em crise, é importante que a gente faça um mergulho em nós mesmos e perguntemos qual é o grau de contribuição, qual é o grau que eu estou dando de contribuição para que essa crise aconteça. Não é tão significativo para nós sabermos se é do ontem, se é do hoje, se é provacional, se é expiatório. Não adianta ficar perdendo tempo com essas avaliações, porque isso não vai resolver nosso problema. Pode até ajudar, mas não resolve. O que resolve é, independentemente da origem, eu olhar para dentro de mim e dizer: quanto de contribuição nesse processo de crise eu estou dando? Porque muitas vezes nós não queremos reconhecer que somos culpados. E mais, quando sentimos que as coisas não vão bem, temos a tendência de só nos fixarmos no lado negativo do outro. Olha como ele come feio. Olha como dorme feio. Olha como fala alto. A gente não consegue enxergar uma qualidade no sujeito. E ninguém é perfeitamente errado, né? Porque se ele fosse perfeitamente errado, ele seria perfeito. Então, como não existe ninguém perfeito, então se ele tem qualidade, ele também tem defeito. Então a gente tem que comparar, juntar as duas coisas. Mas existem sinais que indicam quando nossas relações conjugais estão passando por crise. Há uma obra de Joana de Ângeles chamada Sol de Esperança. E no capítulo intitulado Sinais de Conflito no Lar, ela cita alguns sinais de desarmonia que podem estar acontecendo dentro de casa. E eu vou citar alguns. E ninguém precisa levantar a mão e nem gritar bingo, se identificar, tá? Primeira coisa que ela diz: irritação ao chegar em casa. Às vezes você está bem no trabalho, sai do trabalho, chega em casa, do nada, você nem viu ninguém, nem viu nada, você abriu o portão e já sente aquela irritação que você não sabe sequer identificar o porquê que está acontecendo. Segundo sinal, desinteresse pelo outro. Nós perdemos o interesse por aquilo que o outro possa ter de problema. Então o marido chega em casa, a mulher diz assim para ele: meu amor, estou preocupada, apareceu uma bolinha aqui atrás da minha orelha. Ele olha assim de longe: não é nada, assim, não tem nada aí. Você vive arrumando doença. Vai lavar a louça que passa. Ou ele, né, diz para a mulher: meu bem, você lembra aquele amigo do meu trabalho que queria um dinheiro emprestado e você disse, ela nem olha para ele, ela continua de olhos baixos. Você disse que não era para eu emprestar, aí ela reage: já sei, não vai te pagar, não é isso? Eu te avisei, quem mandou você entrar?
Pensa bem. O coitado da outra vez empresta e perde calado, né? Perde mudo, não abre a boca para reclamar para ela. Então, a gente tem que estar muito atento a esse tipo de sinal, a nossa preocupação com o outro. O terceiro sinal que Joana de Ângeles cita é perder a admiração, porque o amor vive da admiração. O alimento do amor é a admiração. Para você amar alguém ou alguma coisa, você tem que admirar. Quando você perde a capacidade de admirar, o amor ficou doente. Isso acontece quando o casal está em algum lugar, numa roda de amigos, né? E aí eles estão falando sobre determinado assunto, cada um dando sua opinião, e aí o marido diz assim: eu acho o seguinte. Ela baixa a cabeça e pensa: meu Deus do céu, lá vem besteira. Então, ela já se sente envergonhada do que ele vai dizer antes mesmo dele falar. Por quê? Porque ela perdeu a admiração dele. Ela perdeu a crença de que ele possa dizer alguma coisa de construtivo. Isso é muito ruim. Então, os nossos relacionamentos, eles podem adoecer. Existem vários outros sinais que Joana cita nesse capítulo, que é o capítulo 35 do livro Sol de Esperança. E mais importante que os sinais é a gente discutir o que é que a gente pode fazer em socorro de nós mesmos. A questão é, o que a gente pode fazer quando percebe que a relação está enferma, que ela inflamou? O que pode ser feito? Nesse sentido, as obras espíritas dizem que precisamos identificar a natureza desse adoecimento. Se são causas difusas ou... O que é uma causa difusa? A causa difusa é aquela que, quando a pessoa chega para você, ela diz assim: então, meu relacionamento com fulano não está mais dando certo. Aí você diz: mas o que aconteceu? Não sei, perdeu o encanto, perdeu a graça, não sei. Nem a pessoa sabe o que é. Ela não sabe identificar. Quando a causa é difusa, ela tem um indicativo forte de que esse componente não se prende a um fenômeno em particular. E é nessas circunstâncias que mais pode estar havendo uma interferência espiritual no processo. E o que é uma interferência espiritual? São os espíritos interferindo na relação, nas coisas. A pessoa não consegue nem enumerar determinados fenômenos que possam ter acontecido que justifique esse adoecimento, esse desinteresse, esse desgaste. Quando a causa é difusa, a possibilidade da interferência espiritual é muito alta. Então, nós precisamos cuidar e tratar dessa causa. Como cuidamos da questão espiritual? Dando vida ao relacionamento que, de certa maneira, se desgastou. Nessa circunstância, é preciso dar um gás ao relacionamento. Evitar o isolamento, porque quando a coisa não está boa, a tendência é o isolamento. É um ir para a sala, o outro ir para o quarto. Um vê a televisão e o outro vê o Facebook. Evite esse distanciamento do outro. Procure estar junto, fazer coisas juntos, para que haja um quê de espiritualidade no relacionamento. Várias coisas podem ser buscadas. O lazer juntos. Vão ver um filme, dar uma volta de mãos dadas. Se ele gosta de pescar, faz uma trouxa e vai pescar com ele, mas não reclama. Porque se começar a reclamar do sol, do calor, do mosquito, é melhor ficar em casa e deixar ele arejar a cabeça sozinho. Toda mulher gosta de um agrado.
Leva uma flor para ela. Passa na padaria, compra um sonho. Mulher gosta tanto de receber um docinho. É um agrado. É fundamental que nessa busca efetiva do outro, ela passe pela capacidade de nos movimentarmos na direção do outro. Porque às vezes um fica no canto esperando que o outro tome a iniciativa de aproximação. E o outro está também torcendo para que isso aconteça. Mas nenhum toma a iniciativa. Cada um no seu canto reclamando do outro. Então, quem sabe mais se mexe primeiro. Às vezes o outro está todo armado, mas basta um movimento seu, um gesto de carinho, que o outro se desmancha todo. Agora, as causas, nós falamos das causas difusas. Agora, as causas agudas são aquelas que você pergunta: o que foi que aconteceu? Aí a pessoa fala assim: ele me fez tal coisa. Ou ela não faz tal coisa. Né? Isso é causa aguda, tem a causa determinada. Você sabe exatamente o que é que está acontecendo. Quando isso acontece, é preciso que a gente avalie junto com o outro, porque se a gente não sentar para conversar, a relação vai caminhar toda cheia de feridas. E o problema aqui é que homens e mulheres são diferentes. Quando existe um problema com o casal, a tendência do homem é não querer falar sobre aquele problema. E o problema da mulher é querer falar sobre o problema. Homem detesta DR. Mulher adora uma DR. Mulher tem a capacidade de acordar o homem de madrugada e falar: vamos conversar. Ele evitando e ela insistindo. Ele fugindo e ela buzinando na orelha dele. Porque o gosto da mulher, ela discutir aquilo até que ela se sacie do assunto. Já o do homem, meia palavra basta. Ele já entendeu e não quer falar mais. Na verdade, ele não entendeu, mas não quer falar. Mas ele tem que ouvir. Porque quando as causas são agudas, tem que falar. Então, senta e conversa. Avalia junto. Bota um na frente do outro e conversa. Porque no fundo está lá uma mágoa de alguma coisa que aconteceu. Está um processo estabelecido de uma mágoa que cobriu o amor. E é preciso que a gente retire essa mágoa para que o amor apareça novamente e façamos o resgate desse relacionamento. É preciso que se faça uma avaliação. Isso não está na doutrina espírita, mas está na psicologia. Eles indicam que a gente faça uma pergunta para nós mesmos, da seguinte forma: considerando todas as circunstâncias, eu tenho interesse em permanecer com essa pessoa daqui a 10 anos? Quando me vejo daqui a 10 anos, eu me vejo ao lado dessa pessoa? Me agrada pensar que daqui 10 anos eu vou ter a companhia dessa pessoa? Isso me é prazeroso quando penso que daqui 10 anos ele será meu companheiro? Se a resposta for sim, invista na relação. Porque se você tem prazer em estar com o outro, aceite o outro do jeito que o outro é. Nós temos a tendência de querer que o outro seja perfeito. Ele não vai ser perfeito, porque você também não é. Então, aceita o outro do jeito que o outro é. Assim como a mãe tem que aceitar o filho, os filhos, as mães, como elas são, aceita o outro também, como ele é, com as qualidades e os defeitos que tem. Agora,
E se você avalia e diz, não, eu não tenho interesse em permanecer com essa pessoa daqui 10 anos. O que fazer quando dentro de si você toma a decisão que não deve continuar com o outro? Nesse particular, a obra espírita Livro da Esperança, no capítulo 76, diz o seguinte: nessas circunstâncias, você mergulha dentro de si mesmo e diz o seguinte: eu já fiz pelo outro tudo o que eu poderia ter feito para que nós vivêssemos em harmonia? Ou eu já apostei todo o amor que existe em mim para que a gente pudesse ser feliz? Ou eu dei só metade do amor que eu seria capaz de dar numa relação? Eu já fiz tudo o que eu poderia fazer pelo outro a ponto da minha consciência estar tranquila, porque eu já dei todas as chances que eu poderia ter dado e já fiz por ele tudo o que eu poderia fazer. Segundo a doutrina espírita, se a consciência nos cobrar diante da possibilidade de nós nos afastarmos por considerarmos que ainda não fizemos tudo pelo outro, tudo que poderíamos fazer, não se afaste. Porque, segundo o Espiritismo, não é uma ameaça, viu? É uma constatação. Segundo o Espiritismo, a vida espiritual é cobrada em nós pela consciência. Não haverá juízes externos que vão nos julgar e dizer, você está errado e você está certo. Não, somos nós. É a nossa própria consciência que vai nos julgar e nos dizer, nós, então, precisamos avaliar tudo, mas tudo, ou se estamos nos omitindo em fazer aquilo que minha própria consciência me peça que eu faça. Se deixarmos pela metade, carregaremos em nós a parcela da responsabilidade. E com certeza teremos que voltar para um acerto de contas. Então, investe no amor que você pode dar. Aí, para ambos os casos, tanto se for difuso, se não for agudo, não importa. Para ambos os casos, ambas as circunstâncias, a doutrina espírita recomenda que façamos em nossas casas, em nossos lares, um estudo semanal de uma página evangélica. Na doutrina espírita, nós costumamos chamar de culto do evangelho no lar. As pessoas acham que é colocar um evangelho na mesa e ficar lá, num culto realmente. Não, né? Não é isso. É um estudo em família dos princípios evangélicos. Só que muitas vezes a gente distorce o sentido do que é para fazer, porque acha que o culto do evangelho no lar é uma obrigação familiar. Então, quando dá aquele horário que a gente marcou, né? A gente, vamos menino, vamos, apaga a televisão, desliga o celular, senta na mesa, vamos, senta, abre logo esse livro, vamos ler, vamos acabar logo com essa obrigação. Gente, não é assim. Senão, quando vai chegando a hora, o menino até começa a tremer de raiva. A coisa tem que ser com amor, tem que ser prazeroso. E aí tem pais que ainda, por cima, pegam o evangelho, marcam a mensagem para ler, aí sentam lá na mesa, né? Fala, vou abrir aleatoriamente. O dedinho tá lá marcando na página que ele quis, né? Aí ele abre lá, tá lá, ingratidão filial. E olha para os filhos, né? Pensa bem, ele está usando o evangelho para atacar a família. Quando não, né, abre ao acaso. Aí lê lá a lição, fala, nossa, isso aqui é a cara da minha mãe. Ou senão, né, a cara do meu pai.
o que mais tem é a cara da sogra. A lição todinha é a cara da sogra. Por quê? Porque não tem nada para nós lá, sabia? Lá não tem nada para nós, só tem para os outros. Então, gente, o culto do evangelho no lar não pode ser um trabalho obrigatório, tem que ser uma coisa prazerosa. Ele deve acontecer de uma maneira que todos esperam com prazer a visita mais ilustre que nós podemos receber em nossa casa. A visita de Jesus e dos seus anjos protetores. É um momento para a união da família, para a família se integrar. O culto do evangelho no lar, a leitura de uma página evangélica, a oração em família, esse momento de harmonia no lar dissolve as paredes negativas que a gente tem, afastam as influências e as vibrações inferiores que possam estar no nosso ambiente doméstico. Então, se percebermos que as nossas relações estão inflamadas, precisamos reforçar nossa guarda e nos predispormos a criarmos um ambiente mais harmonioso para a convivência da família. Deus faz um esforço colossal, nos retorna a uma família, nos faz reencontrar com aquela alma que conhecemos do ontem, para tentar resolver os nossos dramas e a gente não consegue aproveitar a oportunidade. Deixa a oportunidade passar, porque constrói as mesmas mágoas, os mesmos vícios de conduta e voltamos para o plano espiritual com as mesmas mazelas que aqui chegamos. Só tem um jeito de melhorar. É a gente se predispor a ser realmente melhores e finalmente aceitar os outros do jeito que os outros são. Abraçar as pessoas em casa e dizer: eu aceito você do jeito que você é. E não exigir dos outros aquilo que nem a gente consegue dar. Que Deus abençoe a todos nós. Obrigada pela atenção.